sensacional, incrível. E esses são alguns dos elogios que eu tenho para esse filme do Mestre do Universo, que é o tão famoso filme do He-Man. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cine Retro Nostalgia. Eu sou o André Luiz e aqui agora vamos fazer o review, né, galera? Essa é uma review tão esperada aqui do canal. Eu já tinha postado um short aí no YouTube dizendo que ia fazer essa review. Eu acabei tendo os contratempos. Meu celular acabou quebrando esse final de semana. Eu ia assistir o filme tem alguns dias, mas eu acabei tendo que fazer outro vídeo porque o anterior que eu fiz não ficou legal. E a gente vai falar um pouco das curiosidades, né, galera? Foi um filme que foi anunciado em 2024. Ele lançou agora 5 de junho de 2026. Mas desde 2024 que a gente tem notícias que ele ia ser lançado. O Nicholas Gatsilane, né, que é o ator que faz o He-Man, ele se empenhou bastante para o papel. Não só ele, como outros atores. Esse é o segundo live action do personagem. Lembrando que o He-Man ele é um personagem de uma linha de brinquedo criada em 1981 pela Mattel. Em 1983 ele acabou ganhando o primeiro desenho animado dele, que foi produzido pela Filmation, e era o He-Man e os Mestres do Universo e os Defensores do Universo, que foi uma febre nos anos 80 e era o estereótipo da época, né? Depois do Conan o Bárbaro, teve esse estereótipo do Bárbaro, o herói que tinha uma espada mágica, como o próprio Thunder o Bárbaro e o próprio Lion lá dos Thundercats, que foi uma sensação dos anos 80 e acabou ganhando adaptações atuais. E o próprio, esse filme aí foi em homenagem ao Roger Switch, que foi o design original dos bonecos do He-Man. O He-Man ele foi muito famoso pelos bonequinhos que teve nos anos 80. Teve em 2019, teve até uma leva nova de bonequinhos que lembrar muito o clássico. Foi fabricado para ser semelhante ao clássico mesmo dos anos 80. Se eu não me engano foi 2019 ou foi 2021, galera. Se vocês compraram essa remessa nova de bonecos, comenta aí no canal. E lembrando, galera, que esse aqui não é o primeiro filme do He-Man, não. O He-Man já tinha um filme live action em 1987, que era estrelado pelo ilustre Dolph Lundgren, né, que fez o Ivan Drago do filme Rock 4. Ele que chegou a levar o Stallone para o hospital nas cenas de luta do Rock 4. Ele também foi o vilão do Soldado Universal, e ele também foi o protagonista do filme Massacre no Bairro Japonês, que ele enfrentava o Keri Hiroyuki Tagawa, né? O saudoso Hiroyuki Tagawa, que acabou falecendo ano passado. E antes da gente começar com as curiosidades desse filme, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like, deixar aquela curtida marota, aquele comentário, compartilhar com os amigos aí, que me ajuda muito na divulgação, galera. Vamos lá, galera. Então vamos, sem mais delongas, vamos começar com o vídeo. E 1, 2, 3, eu tenho a força! Esquece, galera. Eu tentei ser engraçado aqui, esquece. Lembrando, antes de a gente começar com as curiosidades, lembrando que esse personagem do He-Man, nos anos 80 ele foi dublado pelo Garcia Júnior, e aqui ele também é dublado pelo Garcia Júnior. E é um filme, galera, que trouxe bastante nostalgia. É o filme que falando do Philander que eu falei anteriormente, ele tá aqui no filme, ele faz uma aparição de um minuto e meio, ou até menos disso, mas foi bem legal ver ele aqui. Ele acaba fazendo até uma pequena referência ao primeiro filme. E esse filme aqui, galera, levou muitos anos para poder sair do papel. Ele chegou a passar pela Warner Bros. Em 2007, ele passou pela Sony em 2009 e ele acabou passando na Netflix em 2022. E a Netflix ele acabou gastando 30 milhões de dólares para desenvolver um filme do He-Man que acabou não saindo do papel. O filme não saiu do papel, eles acabaram descartando tudo e devolveram os direitos para a Mattel novamente. Em 2007, esse filme aqui ia se chamar Grayskull, e quem ia ser o produtor desse filme era o Joel Silver, e Justin Marks iria ser o escritor, ia escrever o roteiro, e ele seria filmado no estilo do 300, aquele filmaço lá do Zack Snyder, do visionário Zack Snyder. E em 2017 também o filme ameaçou sair, só que infelizmente não saiu. Quem foi contratado para ser o diretor foi o David Goyer, e ele também estava em negociação. Ele estava nessa negociação aí para dirigir o filme, mas ele acabou deixando o cargo de diretor para se concentrar em outros projetos, e ele acabou ficando como produtor executivo e roteirista. Só que infelizmente ele acabou não
O filme acabou não dando em nada. Depois, o Carlos Huant, ele acabou dando uma entrevista já em 2019, dizendo que o roteiro dele foi bom, só que foi muito caro para sair do papel. E o David Goyer, ele é o cara que ele roteirizou a trilogia Blade do Wesley Snipes, que é um filmaço aí, o melhor filme do Wesley Snipes. Ele roteirizou aquela série sem o Wesley Snipes, do Blade também, e ele acabou fazendo roteiro de filmes simples como o Batman Begins do Christian Bale e o Dark Knight também do Christian Bale. O cara é fera no roteiro. Mas infelizmente acabou não saindo, né? Seria um filme bem diferente desse aqui, obviamente. E esse filme aqui, galera, é um filme. Eu gostei bastante. O He-Man. Ele não é o He-Man do Landrigan. Eu vou comparar muito o He-Man do Landrigan. Porque eu achei eu acho do Landrigan mais herói de ação, porque ele foi. Esse é um filme saiu na década de 80, então os filmes de espada e magia, como os próprios filmes do Conan, os filmes de herói de ação estavam em alta naquela época. E eu gosto mais do Landrigan, mas o Gatsilane aqui ele fez um ótimo papel. Esse papel do He-Man foi bastante concorrido, né? Porque o Jason Lewis, um cara chamado Jason Lewis, saiu rumores sobre ele ser o He-Man em 2005. O Kellan Lutz também. O Kellan Lutz ele foi o Hércules daquele filme de 2014, A Lenda de Hércules, e ele também participou do filme dos Mercenários. O Christian Howard, ele manifestou interesse. Esse Christian Howard, para quem não conhece ele é o Ken Master do Street Fighter Punho Assassino. E ele também foi o Street Fighter do Ken do Street Fighter Legacy, que é aquele curta que foi lançado em 2010. Um cara chamado Michael Rin, ele acabou postando um boato que ele seria o He-Man, mas acabou sendo retirado do Instagram, ele mesmo retirou do Instagram. O Noah Sentinel, ele também assinou um contrato em 2019, mas ele acabou desistindo em 2021. E esse Noah Sentinel, galera, ele vai ser o novo Ken do Street Fighter, que vai ser lançado agora em 2026. E outro carinha também que assinou para ser o Adam barra He-Man foi o Kylen Allen em 2022, mas o projeto dele foi arquivado. E esse Kylen Allen, ele trabalhou naquele seriado American Horror Story. Eu não conheço muitos trabalhos desse ator aí não, mas desses atores aqui que eu citei, o que ficaria legal como He-Man era o Christian Howard, o Kellan Lutz e o Michael Rin. E deixando o He-Man agora um pouquinho de lado, eu também queria falar um pouco sobre o Idris Elba, que ele faz aqui o mentor, cara, e o papel dele tá muito top. Aqui ele faz uma cena de luta com o Mandíbula, que fiquei assim, cara, no começo do filme eles entregaram uma ótima cena de luta. E o filme tem bastante cenas de luta. Os atores se comprometeram muito. Voltando a falar agora do Gatline, ele teve uma dieta de 5.000 calorias e ele também teve corte de desidratação para a preparação física dele. Ele arrasou bem aqui nas cenas de luta. O Gatline, isso eu reconheço que ele teve um ótimo comprometimento, como vocês estão vendo aí na tela. O cara aí tá treinando aí cenas com espadas, cenas de combate corpo a corpo, aí fazendo esses treinos aí, parece ser um boxer, uma preparação para lutador de MMA, mas ele se empenhou bastante pro papel. Gostei bastante do He-Man que ele fez, embora eu goste também do He-Man do Landry, salentando isso. E é um filme que ele entrega bastante nostalgia. Ele mostra bastante coisa. Tem uma parte mesmo que o Adam ele vai num lugar chamado Zona do Medo, que é um lugar que vende quadrinhos, artigos da cultura geek. E ele acaba encontrando várias coisas, como a própria estátua de Torak. E Torak era o protótipo do He-Man. Foi o protótipo, foi um bonequinho que foi criado antes do He-Man e depois dele que veio o desenho final, que foi o He-Man. E ele aparece aqui em tamanho gigante, muito top. Os personagens aqui estão bem caracterizados. O esqueleto mesmo, ele é interpretado pelo Jared Leto. Jared Leto fez o Michael Morbius no filme da Sony barra Marvel. Ele também foi o Coringa do Esquadrão Suicida. E o
cara que foi cogitado para ser o Esqueleto foi o Tom Hardy, só que o Tom Hardy não acabou não fazendo. Eu queria muito que o Tom Hardy fizesse, porque o Tom Hardy também é um baita ator. Ele foi o Bane do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, e ele também foi o Venom, né? O Ed Brock do universo da Sony. Como eu falei, o filme tem bastante nostalgia. Tem uma parte mesmo que o Adam é chamado de Highlander, o Highlander. E uma das músicas do Fred Mercury, da banda Queen, ela toca aqui. A música é Prince of Universe. E esse filme aqui, galera, ele foi dirigido pelo Travis Knight. E o Travis Knight arrasou também na direção. É o segundo filme live action que ele dirige. O primeiro foi o Bumblebee de 2018. E eu não tenho o que dizer do filme. Os personagens estão bem caracterizados. Trouxeram alguns personagens que eu não conhecia, que são, no caso, a Roboto, que ela é dublada pela Kristen Wiig. O Mechanic, eu não conhecia esse personagem. Ele é interpretado pelo James Wilson. O, o Fisto, eu também não conhecia esse personagem. Ele é interpretado pelo Johannes Halku. E a gente também tem os personagens clássicos, né, galera? A gente tem o Esqueleto, que eu já falei, que é o Jared Leto. A gente tem o Mentor, que é o Idris Elba. Temos a Maligna aqui, que é interpretada pela Alison Brie. Temos a Feiticeira, que é interpretada pela Morena Baccarin. A Morena Baccarin é da trilogia Deadpool, galera. Temos uma atriz conhecida e brasileira aqui no elenco. Temos também o Ariete, que ele é interpretado pelo John Chuzang. Temos o Homem-Fera, o Homem-Fera que era um vilão clássico. Eu não lembro um episódio que o Homem-Fera não participava do He-Man de 83, que é o primeiro desenho. Ele é interpretado pelo Gary Martin. E a cereja do bolo, galera, é o Orco, a participação do Orco, que ele é dublado pelo Christopher Hegland. E a participação aqui do Pacato, que é o Gato Guerreiro. E é uma coisa que não teve no primeiro filme. Lembrando que o primeiro filme de 87, ele foi feito pela Canon Filmes. E a Canon Filmes era um estúdio de baixo orçamento. O filme do He-Man, ele quase não saiu e ele ia sair sem o final. Foi um filme que teve bastante barreira orçamentária, faltou muita verba. Faltou muito dinheiro pro filme sair. O filme quase não saiu. E ele acabou ficando um filme bem diferente. No primeiro filme, o He-Man, ele é só He-Man, ele não destransforma. Ele não existe Adam naquele universo. E eles têm um esquema na história que eles começam em Eternia, eles vão para a Terra, depois voltam para Eternia. O que acontece aqui é basicamente quase a mesma coisa, só que a gente tem mais cenas em Eternia do que na Terra. O filme começa em Eternia, voltando a falar da grande cena de luta do Idris Elba e o Mandíbula. E eles acabam indo para a Terra. A missão aqui do Adam era voltar para a Eternia para poder salvar o povo dele, derrotar o esqueleto. Só que ele acaba perdendo a espada na viagem. E ele acaba passando 15 anos na Terra, procurando essa espada. E eu não vou dar spoiler do filme não, galera. Se vocês querem spoiler, vocês vão assistir o filme, que eu acredito que ainda tá em cartaz. Eu assisti esse filme tem umas 2 semanas. Eu não consegui fazer o vídeo antes, por causa de muitos contratempos. Mas, graças a Deus, eu consegui fazer aqui, fazer esse compilado aqui de curiosidades, que foi um filme bem legal. É um filme que novamente trouxe bastante nostalgia só em trazer o próprio Pacato e o próprio Orco pro filme. E é um filme que a galera não... É um filme que a Mattel foi ousada em lançar, porque a Mattel já tinha lançado o filme do Max Steel e eles não tiveram nem que eu me lembro, na época que saiu o Max Steel, não tiveram nem divulgação nenhuma. A Barbie já foi um grande boom no cinema. Para quem eu não sei se vocês conhecem a história, eu já trabalhei em cinema. Então, minha primeira semana no cinema foi no lançamento da Barbie e foi um sucesso estrondoso. A Mattel arrasou na divulgação para esse filme. A Barbie foi interpretada na época pela Margot Robbie, que é a atriz que faz a Harlequina. E o Ken foi sempre esqueço o nome desse ator. Qual é o nome dele? Ele fez aquele filme, o Dublê. Ele fez aquele filme Dublê, galera. Deixa eu ver o nome dele aqui. Deixa eu lembrar.
2000 anos depois. Ryan Gosling, lembrei agora, Ryan Gosling, ele fez o dublê, ele fez o Blade Runner 2049 e outros filmes aí. Foi um filme, não é, é um filme que acabou, ele a, a, o orçamento dele foi de 170 a 200 milhões e ele acabou faturando 109. Infelizmente, o retorno dele foi bem fraco, mas o filme promete uma sequência. Quem viu aí os pós-créditos já sabe que vai vir uma sequência por aí. E é só a gente aguardar, galera. Foi um filme top, um filme nota 10, um filme que é, eu tava procurando algumas coisas aqui na rede social, acabei vendo uma cena que o Dolph Lundgren tava, aí eu nem terminei de ver a cena, eu esperei pro cinema para poder ver a cena, porque eu sou um cara que eu admiro bastante o trabalho do Dolph Lundgren, ele é um cara muito acredito que ele seja um cara muito gente boa. Ele participou de muitos filmes cult aí, filmes tops aí, como o próprio Mestre do Universo. Ele foi o primeiro ator a interpretar o Justiceiro também, e ele tá aqui nesse filme fazendo a participação dele. E antes mesmo dele da gente saber, antes mesmo dele estar no filme, ele já tinha feito alguns vídeos aí com o Gatsline. Novamente, o He-Man aqui, ele é dublado pelo Garcia Júnior, que foi o dublador clássico. A gente não teve a voz original do Esqueleto aqui do Brasil, porque ele era dublado pelo Isaac Bardavid. Isaac Bardavid acabou falecendo em 2022, infelizmente. E ele era o mesmo dublador do Wolverine e do Tigrão do Sim Puff. E o filme, além do Landrigan estar aqui, uma das personagens mesmo que o Adam flerta, ela é chamada Julie, e ela é uma referência ao primeiro filme. E a gente também tem o Karg, que ele também está no primeiro filme. Ele estava no primeiro filme para poder substituir o Mandíbula, que não ia ter, obviamente por causa do orçamento. E aqui está o Mandíbula, ele acabou aparecendo aqui também. Na época, esse Karg, ele é interpretado pelo Robert Towers em 1987. E aqui nesse filme ele é interpretado pelo Hunt Hang Dong. A pronúncia desse nome aqui é bem difícil. É cada pronúncia, viu, galera? Mas, lembrando, a gente também teve o Triclope, que ele é interpretado pelo Kojo Ata. O Triclope também não tinha no primeiro filme. No primeiro filme tinha o Homem-Fera, do desenho original. Tinha o Homem-Fera, a Maligna, o Esqueleto, o Mentor, Atilo e o He-Man. E o Aquático, também tinha o Aquático lá no primeiro filme. E aqui eles trouxeram bastante personagem aqui. Eles trouxeram também um personagem chamado Homem Cabra, que é... Esse personagem é do Raftob Johnson. O Raftob Johnson, ele é o Montanha do Game of Thrones, e o Mongut do Kickbox é Retaliação. E essa maquiagem no Rafton durou 8 horas para colocar essa maquiagem aí, galera. Então foi até um comprometimento do Rafton também pro filme. E em geral, galera, resumindo aqui, senão o vídeo vai ficar 300 horas aqui, tô brincando. Mas foi um filme muito top. Eu não imaginei ver um live action do He-Man, ainda mais nos dias de hoje, que a criançada não liga mais por esse personagem. É um personagem que a gente que cresceu assistindo as coisas dos anos 80, anos 90, gosta bastante, mas a geração de hoje em dia não liga tanto. E eu me surpreendi. Minha mãe também se surpreendeu com o filme. Foi um filme nota 10, um filme excelente. E é isso, galera. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Obrigado a paciência de vocês por esperar essa review que saiu um pouquinho atrasada, mas graças a Deus saiu, galera. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Falou!